A Idade Média é esse período de cerca de 1000 anos que vai do final da Idade Antiga até a Idade Moderna. Na época da Antiguidade, o grande império que dominava toda a Europa, norte da África, entre outras regiões do mundo, foi o Império Romano. O Império Romano foi um dos mais extensos da história da humanidade. O Império Romano era muito organizado. Eles desenvolveram o direito romano e aprofundaram todo o conhecimento dos gregos antigos. Porém, por volta do século IV, o Império Romano entrou em declínio. Outros povos, os chamados povos bárbaros, começaram a adentrar dentro do limite do Império Romano. Esses povos eram conhecidos por serem incivilizados ao olhar dos romanos. Os romanos consideravam que todos os povos que não eram eles mesmos eram incivilizados, ou seja, bárbaros. Os bárbaros eram conhecidos por serem os povos germânicos ou germanos. Ger quer dizer lança, men quer dizer homem. Esses povos bárbaros foram se adentrando no limite do Império Romano por vários fatores. O primeiro fator é a fuga dos hunos. Também uma grande admiração pelo Império Romano. Mesmo os povos bárbaros viam os romanos como um povo muito civilizado, muito inteligente. E também um problema climático. Os povos que viviam no norte da Europa, leste da Europa, regiões muito frias, buscavam climas mais amenos, ou seja, mais quentes, para poder plantar, para poder sobreviver melhor. Com isso, vários povos bárbaros foram invadindo, foram adentrando no Império Romano e formando grupos étnicos, tribais, como os francos, os alamanos, os ostrogodos, os longobardos, os eslavos, os visigodos, os suevos. A Idade Média pode ser dividida entre Alta Idade Média, a primeira parte da Idade Média, e depois a Baixa Idade Média. Alguns historiadores ainda dividem a Idade Média em mais 4 subperíodos. Dentro da Alta Idade Média, temos o período franco, que vai da cristianização a Carlos Magno, e depois o período imperial, que vai mais ou menos de Carlos Magno ao ano 1000. Depois, na Baixa Idade Média, temos o ápice da Idade Média, o apogeu medieval, conhecida como Idade Feudal, que vai do ano 1000 a 1300. E depois o declínio da Idade Média, até mais ou menos 1400, 1500. A Idade Média vai se caracterizar pelo cristianismo. Os povos bárbaros, que eram pagãos, ou seja, não eram cristãos, foram aos poucos sendo convertidos progressivamente. A primeira grande conversão que nós temos notícia foi a conversão dos francos, liderados por Clovis, que vai casar com a Santa Clotilde, que já era cristã, e vai, por sua influência, converter seu esposo. Quando Clovis se converte, todo o povo franco, os que eram bárbaros, pagãos, se convertem ao catolicismo, ao cristianismo. Esse fator foi um marco fundamental e início da cristandade na Europa. A Europa começa com a conversão de Clovis. Por isso, a França vai se chamar França por causa dos francos, que eram estes bárbaros que se converteram ao cristianismo.